Quarta parte, Bela Destruidora. Citação de abertura do capítulo. Um homem com um determinado poder, como uma capacidade alomântica, que ganhasse uma estaca hemalúrgica que concedia o mesmo poder, seria 2 vezes mais forte que um alomântico natural não fortalecido. Um inquisidor que fosse um buscador antes de sua transformação teria, assim, uma capacidade aumentada para usar o bronze. Esse simples fato explica como muitos inquisidores eram capazes de perfurar nuvens de cobre. Capítulo 45. Vinha aterrissou interrompendo o ataque, mas ainda tensa, com os olhos estreitados pela desconfiança. Ren estava iluminado por um lampião tremeluzente atrás de si, muito parecido com o que ela lembrava. Os 4 anos o haviam mudado. Claro, estava mais alto e mais largo, mas tinha o mesmo rosto endurecido e sem qualquer humor. A postura era semelhante à dela. Durante a infância de Vin, ele sempre ficava como estava naquele momento, de braços cruzados e expressão de reprovação no rosto. Tudo voltou a ela, coisas que pensava ter banido para as partes escuras e isoladas da mente, os golpes da mão de Ren, a crítica ferrina de sua língua, os movimentos furtivos de cidade em cidade. E ainda assim, fortalecer essas lembranças deixou algo claro. Ela não era mais a garotinha que havia aguentado as pancadas em silêncio confuso. Olhando para trás, podia ver o medo que Ren havia mostrado nas coisas que fizera. Ficara aterrorizado com a possibilidade de que sua irmã mestiça alomântica fosse descoberta e assassinada pelos inquisidores de aço. Batia nela quando a menina se sobressaía, gritava com ela quando era competente demais. Tirava de onde haviam se estabelecido quando temia que o cantão da Inquisição tivesse captado seus rastros. Ren havia morrido para protegê-la. Ele a ensinara sua paranoia e desconfiança por um senso deturpado de obrigação, pois acreditava que era a única maneira de ela sobreviver nas ruas do Império Final. E ela ficara ao lado dele, aguentando o tratamento. Em seu íntimo, nem tão profundamente enterrado, sabia de algo muito importante. Ren a amara. Ela ergueu os olhos e encontrou os do homem que estava na caverna. Em seguida, sacudiu lentamente a cabeça. Não, ela pensou, parece ele, mas esses olhos não são os dele. Quem é você? Questionou. Seu irmão, a criatura disse, franzindo a testa. Foram apenas poucos anos, Vin. Você ficou insolente. Pensei que minhas lições tivessem sido boas. Ele certamente dominou os maneirismos, pensou Vin, avançando com cautela. Como ele os aprendeu? Ninguém ligava para Ren em vida. Eles não o teriam estudado. Onde conseguiu os ossos dele? Vin perguntou, circulando a criatura. O chão da caverna era áspero, coberto por várias estantes cheias. A escuridão se estendia em todas as direções. E como conseguiu fazer o rosto dele tão perfeito? Pensei que Kandra tivesse de digerir um corpo para fazerem boas cópias. Ele tinha de ser um Kandra, afinal. Quem mais conseguiria uma imitação tão perfeita?
A criatura se virou, encarando-a com uma expressão confusa. Que bobagem é essa? Vim, sei que não somos o tipo de irmãos que se reencontram com um abraço carinhoso, mas eu esperava que você ao menos me reconhecesse. Vim ignorou as reclamações. Ren e depois dele, Brisa, a haviam ensinado bem demais. Ela reconheceria Ren se o visse. Preciso de informações, ela disse, sobre um de sua espécie. Ele se chama Tensum e voltou para a terra natal, 1 ano atrás. Disse que seria julgado. Sabe o que aconteceu? Gostaria de entrar em contato com ele, se possível. Vim, o falso Ren disse com firmeza. Eu não sou um Kandra. Veremos, pensou Vim, avivando o zinco e atingindo o impostor com uma explosão de alomancia emocional abastecida com duralumínio. Ele nem cambaleou. Tal ataque teria posto um Kanda sob o controle de Vim, como fazia com os Colós. Vim titubeou. Estava ficando difícil ver o impostor à luz fraca do lampião, mesmo avivando estanho. O fracasso da alomancia emocional significava que ele não era um Kandra, mas também não era Ren. Parecia haver apenas uma atitude lógica a tomar. Ela atacou. Quem quer que fosse o impostor, conhecia-a bem a ponto de antecipar o movimento. Embora tivesse exclamado uma surpresa fingida, imediatamente saltou para trás, saindo do alcance dela. Movia-se com pés leves, leves o bastante para ela ter quase certeza de que estava queimando o peltre. De fato, ainda conseguia sentir os pulsos alomânticos vindo dele, mas por algum motivo era difícil saber exatamente que metais estava queimando. De qualquer forma, a alomancia era uma confirmação adicional de suas suspeitas. Ren não era alomântico. Verdade, ele poderia ter estalado durante o tempo que ficaram separados, mas Vin não acreditava que Ren tivesse sangue nobre para transmitir uma herança alomântica. Ela recebera seus poderes do pai, que não era o mesmo do irmão. Experimentou investidas para testar a habilidade do impostor. Ele se manteve fora de seu alcance, observando com cuidado enquanto ela alternava rondas e ataques. Tentou encurralá-lo contra as prateleiras, mas ele era cuidadoso demais para se colocar nessa situação. Isso é inútil, o impostor disse, saltando para longe dela novamente. Sem moedas, Vin pensou. Ele não usa moedas para assaltar. Você teria de se expor demais para me atingir de verdade, Vin. E obviamente sou bom bastante para ficar fora do seu alcance. Não podemos parar com isso e ir para assuntos mais importantes? Você não está nem um pouco curiosa com o que eu estive fazendo nesses últimos 4 anos? Vin recuou até se agachar, como um gato preparando para dar o bote, e sorriu. Que foi? O impostor perguntou. Naquele momento, toda aquela enrolação compensou. Atrás dele, o lampião virado finalmente apagou, lançando a caverna na escuridão. Mas Vin, com sua capacidade de perfurar nuvens de cobre, ainda conseguia sentir o inimigo. Ela havia soltado a bolsa de moedas ao sentir alguém na caverna. Não carregava metais para alertá-lo de sua aproximação. Ela se lançou para a frente, com a intenção de agarrar o inimigo pelo pescoço e prendê-lo. Os pulsos alomânticos não deixavam que ela o visse,
mas diziam exatamente onde ele estava, o que já era vantagem suficiente. Ela se enganou. Ele desviou com tanta facilidade quanto tinha feito antes. Vim caiu em silêncio. Estranho, ela pensou. Ele consegue ouvir quando me aproximo. Então ela chutou uma estante. Em seguida, atacou de novo, quando o barulho do móvel em queda ecoou alto na câmara, espalhando latas pelo chão. O impostor se esquivou dela de novo. Vim ficou paralisada. Algo estava muito errado. De alguma forma, ele sempre a sentia. A caverna ficou em silêncio. Nenhum som ricocheteava nas paredes, tampouco luz. Vim agachou-se, os dedos de uma das mãos pousados levemente na pedra fria no chão. Ela conseguia sentir o pulsar, o poder alomântico dele, a alcançando em ondas. Concentrou-se nisso, tentando diferenciar os metais que produziam aquele efeito. Ainda assim, os pulsos pareciam opacos, confusos. Há alguma coisa familiar neles, ela percebeu. Quando senti esse impostor pela primeira vez, pensei que era o espectro das brumas. Havia um motivo para os pulsos parecerem familiares, sem a luz para distraí-la, fazendo-a conectar a figura a Ren. Ela conseguia ver o que não enxergava até então. Seu coração começou a palpitar, e pela primeira vez naquela noite, inclusive com a prisão, Vin sentiu medo. Os pulsos eram iguais àqueles que ela sentira um ano antes, os pulsos que a levaram até o poço da ascensão. Por que veio até aqui? Ela sussurrou para a escuridão. Gargalhadas. Elas soaram na caverna vazia, altas, livres. Os pulsos se aproximaram, embora nenhum passo marcasse o movimento da criatura. De repente ficaram enormes e assoladoras. Elas se derramavam sobre Vin sem se limitar aos ecos da caverna, um som irreal que atravessava coisas vivas e mortas. Ela recuou na escuridão e quase tropeçou nas prateleiras que havia derrubado. Eu deveria saber que você não seria enganada, uma voz gentil ecoou em sua cabeça. A voz daquela coisa. Ela a ouvira apenas uma vez, um ano antes, quando a libertou de sua prisão no Poço da Ascensão. O que você quer? Vin perguntou no sussurro. Você sabe o que eu quero. Sempre soube. E sabia. Havia sentido no momento em que tocara a criatura. Ruína, como ela se chamava, tinha desejos muito simples. Ver o mundo chegar ao fim. Vou impedir você, ela disse. Ainda assim, era difícil não se sentir estúpida ao dirigir essas palavras a uma força que ela não compreendia, a uma coisa que existia além dos homens e além dos mundos. Ruína gargalhou novamente, embora dessa vez o som fosse apenas dentro da mente de Vin. Ela ainda sentia a pulsação, mas não de um lugar específico. Cercava-a completamente. Vin se esforçou para levantar. Ah, Vin, disse Ruína, sua voz quase paternal. Você age como se eu fosse seu inimigo. Você é meu inimigo. Quer acabar com as coisas que eu amo. E um final é sempre ruim? Todas as coisas, até mesmo os mundos, não precisam terminar um dia? Não há necessidade de apressar esse fim, Vin disse. Não há motivo para forçá-lo. Todas as coisas estão sujeitas à própria natureza, Vin,
respondeu Ruína, parecendo fluir ao seu redor. Vim sentir o toque sobre ela, úmido e delicado, como as brumas. Você não pode me culpar por ser o que sou. Sem mim, nada terminaria, nada poderia terminar. E, portanto, nada poderia crescer. Eu sou a vida. Você combateria a própria vida? Vim ficou em silêncio. Não lamente porque o dia do fim deste mundo chegou, disse Ruína. Esse fim foi decretado no mesmo dia em que o mundo nasceu. Há uma beleza na morte, a beleza da finalidade, a beleza da conclusão. Pois nada é realmente completo até o dia em que finalmente é destruído. Chega, Vim interrompeu ríspida, sentindo-se sozinha e sufocada pela escuridão fria. Pare de zombar. Por que veio até aqui? Vir aqui? A coisa perguntou. Por que pergunta? O que pretende ao aparecer agora? Veio simplesmente para ficar se gabando por eu estar presa? Eu não simplesmente apareci, vim, disse Ruína. Ora, eu nunca fui embora. Sempre estive com você. Sou parte de você. Que bobagem, Vim retrucou. Você acabou de aparecer. Eu apareci aos seus olhos, sim, Ruína disse. Mas vejo que você não entende. Eu sempre estive com você, mesmo quando não conseguia me enxergar. A criatura parou. O silêncio se fez dentro e fora da cabeça de Vim. Quando você está sozinha, ninguém pode enganá-la. Uma voz sussurrou no fundo da mente. A voz de Ren. A voz que ela ouvia às vezes, quase real, como uma consciência. Ela já havia aceitado que a voz era apenas parte de sua psique, um resíduo dos ensinamentos de Ren, um instinto. Qualquer um vai traí-la, Vim. A voz disse, repetindo um conselho que frequentemente enunciava. Enquanto falava, passou lentamente da voz de Ren à voz de Ruína. Qualquer um. Eu sempre estive com você. Você vem me ouvindo em sua mente desde os primeiros anos de vida. Citação de abertura do capítulo. A fuga de Ruína merece uma explicação. Essa é uma coisa que até mesmo eu tive problemas em entender. Ruína não poderia ter usado o poder do poço da ascensão. Era de preservação, seu oposto fundamental. De fato, um confronto direto dessas duas forças teria causado a destruição de ambas. A prisão de Ruína, no entanto, foi fabricada a partir daquele poder. Portanto, estava sintonizada com o poder de preservação. O poder do poço. Quando aquele poder foi liberado e dispersado, em vez de utilizado, funcionou como uma chave. A posterior abertura foi o que finalmente libertou Ruína. Capítulo 46. Tudo bem, Brisa disse. Então alguém quer especular sobre como nosso espião acabou se tornando um pseudo-religioso vigilante, combatente da liberdade? Sazed sacudiu a cabeça. Estavam sentados em seu esconderijo na caverna, embaixo do cantão da Inquisição. Brisa, declarando estar cansado de rações de viagem, ordenou que vários dos soldados abrissem alguns dos suprimentos da caverna para preparar uma refeição mais adequada. Sazed poderia ter reclamado, mas a verdade era que a caverna estava tão cheia que mesmo se Brisa estivesse determinado a comer muito, não seria capaz de fazer nenhum estrago.
ficaram esperando o dia todo o fantasma retornar ao esconderijo. As tensões na cidade estavam altas e a maioria dos contatos havia desaparecido, prevendo a paranoia do cidadão quanto a uma rebelião. Soldados caminhavam nas ruas e um contingente considerável havia acampado bem diante do prédio do ministério. Seized estava preocupado com a possibilidade de o cidadão associar Brisa e Seized com a aparição de fantasma nas execuções. Parecia que seus dias de perambulação livre na cidade haviam terminado. "Por que ele não voltou?" perguntou Auriane. Ela e Brisa sentavam-se a uma mesa refinada, furtada da mansão vazia de um nobre. Tinham, claro, vestido de novo suas roupas bonitas. Um terno em Brisa, um vestido cor de pêssego em Auriane. Sempre se trocavam o mais rápido possível, como se ansiosos para reafirmar a si mesmo quem realmente eram. Seized não jantou com eles. Não estava com muito apetite. O capitão Goradel estava recostado em uma estante de livros a uma curta distância, determinado a manter um olho em seus protegidos. Embora o homem amigável estivesse com seu sorriso habitual, Seized tinha percebido, pelas ordens que ele dera aos soldados, que estava preocupado com a possibilidade de um ataque. Fizera questão de que Brisa, Auriane e Seized ficassem dentro do confinamento protetor da caverna, antes presos do que mortos. "Tenho certeza de que o garoto está bem, querida", Brisa comentou, respondendo por fim à pergunta de Auriane. "Provavelmente não voltou porque teme nos implicar no que fez hoje." "Ou isso", Seized disse, "ou não consegue passar pelos soldados de vigilância lá fora." Ele se esgueirou para dentro de um prédio em chamas enquanto estava assistindo, meu caro. Brisa falou: "Duvido que tenha problemas com um bando de soldados, especialmente agora que está escuro." Auriane balançou a cabeça. Teria sido melhor se ele também tivesse conseguido se esgueirar para fora daquele prédio em vez de saltar do telhado à vista de todos. "Talvez", Brisa respondeu, "mas parte de ser um rebelde combatente é deixar que seus inimigos saibam que você está por aí." O efeito psicológico produzido pelo salto de um prédio em chamas, carregando uma criança, é bem forte. E fazer isso na frente do tirano que tentou executar a tal criança? Eu não sabia que o pequeno e querido fantasma tinha tanto jeito para o teatro. "Ele não é mais tão pequeno, creio", Seized retrucou em voz baixa. "Temos o hábito de ignorar demais fantasma." "Hábitos vêm do reforço, meu caro", Brisa disse, agitando um garfo na direção de Seized. "Prestamos pouca atenção ao menino porque ele raramente tinha um papel importante a desempenhar. Não é culpa dele. Fantasma simplesmente era jovem demais." "Vin era jovem também", Seized observou. "Vin, você tem que admitir, é meio que um caso à parte." Seized não tinha como discordar. De qualquer forma, se olharmos os fatos, o que aconteceu não é tão surpreendente assim. Fantasma passou meses se familiarizando com o submundo de Urtô, e ele é do bando do sobrevivente. É lógico que começariam a procurá-lo como salvação, da mesma forma que Kelsier salvou Luthadel. "Estamos nos esquecendo de uma coisa, Lord Brisa", Seized disse. Ele saltou da beirada de um telhado a 2 andares de altura e aterrissou em uma rua de paralelepípedos. Homens não sobrevivem a quedas como esta sem quebrar ossos. Brisa hesitou. "Algum artifício, você acha?"
Talvez tenha desenvolvido algum tipo de plataforma de pouso para suavizar a queda. Seized negou com a cabeça. Creio que seja demais assumir que Fantasma pudesse planejar e executar um resgate encenado como aquele. Ele teria precisado de ajuda do submundo, o que teria arruinado o efeito. Se soubessem que o salvamento foi um truque, não teríamos ouvido os rumores que ouvimos sobre ele. O que então? Brisa perguntou, dando uma olhada para Auriane. Você não está sugerindo que Fantasma tenha sido um nascido das brumas esse tempo todo, está? Não sei, Seized respondeu baixinho. Brisa sacudiu a cabeça rindo. Duvido que ele pudesse ter escondido isso de nós. Ora, ele teria passado por aquela balbúrdia toda na derrubada do Senhor Soberano, depois pela queda de Lutadel, sem sequer revelar que era qualquer coisa além de um olho de estanho? Eu me recuso a aceitar isso. Ou, pensou Seized, você se recusa a aceitar que não tenha detectado a verdade. Ainda assim, Brisa tinha razão. Seized conhecia Fantasma desde jovenzinho. O garoto era desajeitado e tímido. Não era traiçoeiro. Era realmente demais imaginá-lo como um nascido das brumas desde o início. Ainda assim, Seized vira aquela queda. Vira a graça do salto, a pose distinta e a habilidade natural de alguém queimando o peltre. Seized flagrou-se querendo estar com as mentes de cobre para poder buscar referências sobre pessoas manifestando espontaneamente poderes alomânticos. Um homem poderia ser um brumoso no início da vida e em seguida se transformar em um nascido das brumas completo? Era algo simples relacionado às suas obrigações de embaixador. Talvez pudesse passar apenas um pouco de tempo procurando as memórias armazenadas, buscando exemplos. Ele hesitou. Não seja tolo, pensou. Está apenas procurando desculpas. Sabe que é impossível um alomântico ganhar novos poderes. Não vai encontrar exemplo nenhum, pois não existe. Ele não precisava buscar em suas mentes de metal. Ele as deixara de lado por um motivo muito bom. Não podia ser um guardador. Não podia compartilhar o conhecimento que havia coletado, até ser capaz de separar a verdade das mentiras. Eu acabei ficando distraído nos últimos tempos, pensou com determinação, levantando-se e deixando os outros para trás. Ele foi até seu quarto, entre aspas, no depósito. Lençóis pendurados impedindo sua visão dos outros. Sobre a mesa estava sua pasta. No canto, perto de uma estante cheia de latas, estava sua bolsa com as mentes de metal. Não, pensou Seized. Fiz uma promessa a mim mesmo e vou mantê-la. Não posso me tornar um hipócrita só porque uma nova religião qualquer aparece e acena para mim. Serei forte. Ele se sentou à mesa, abriu a pasta e tirou a próxima página da fila. Listava os princípios do povo Nelazan, que adorava o deus Trel. Seized sempre fora parcial com essa religião, por seu foco em aprender a estudar a matemática e o céu. Ele havia guardado a religião para o fim, mas o fizera mais por preocupação do que por outra coisa. Queria protelar o que ele sabia que aconteceria. E, de fato, conforme lia sobre a religião, via os furos nas doutrinas. Verdade que os Nelazan conheciam muito de astronomia, mas seus ensinamentos sobre a vida após a morte eram duvidosos, quase volúveis. A doutrina era propositalmente vaga. Segundo ensinavam,
para permitir que todos os homens descobrissem a verdade por si. No entanto, ler aquilo o deixou frustrado. Para que servia uma religião sem respostas? Por que acreditar em algo se a resposta para metade de suas questões era: pergunte a Trell e ele responderá. Ele não dispensou a religião de imediato. Forçou-se a colocá-la de lado, reconhecendo que não estava com cabeça para estudar. Não estava com cabeça para muitas coisas, na verdade. E se Fantasma realmente tiver se tornado um nascido das brumas? Ele se perguntou, a mente voltando à conversa anterior. Parecia impossível. Ainda assim, muitas das coisas que eles pensavam que sabiam sobre a alomancia, como a existência de apenas 10 metais, havia se revelado ensinamentos falsos do Senhor Soberano, difundidos para esconder alguns segredos poderosos. Talvez fosse possível para um alomântico manifestar espontaneamente novos poderes. Ou, talvez, houvesse um motivo mais mundano para Fantasma ter conseguido sobreviver àquela grande queda. Talvez estivesse relacionado àquela coisa que deixava os olhos dele tão sensíveis. Drogas, talvez? De qualquer forma, a preocupação de Sazed sobre o que estava acontecendo impediu que se concentrasse no estudo da religião dos Nelazan, como deveria. Continuava sentindo que algo muito importante estava acontecendo, e Fantasma pairava no centro de tudo. Onde estava o garoto? Sei porque você está triste, Fantasma falou. Beldre se virou, o choque estampado no rosto. Ela não o viu de pronto. Ele devia estar muito embrenhado nas sombras brumosas. Estava cada vez mais difícil dizer. Ele avançou, movendo-se pelo terreno, outrora jardim da casa do cidadão. Descobri, Fantasma disse. De primeiro, pensava que a tristeza tinha a ver com esse jardim. Deve ter sido bonito no passado. Você provavelmente o viu em sua plenitude antes de seu irmão ordenar que todos os jardins fossem arados. Você tinha relação com a nobreza e provavelmente vivia em meio a eles. Ela parecia surpresa. Sim, eu sei, Fantasma afirmou. Seu irmão é um alomântico. É um lança-moedas. Eu senti os empurrões naquele dia, no fosso do mercado. Ela permaneceu em silêncio. Mais linda do que o jardim jamais poderia ter sido, embora tivesse dado um passo para trás quando seus olhos finalmente o encontraram nas brumas. No fim, Fantasma continuou, concluí que eu devia estar errado. Ninguém lamenta tanto por um simples jardim. Não importa quão lindo tenha sido um dia. Pensei que a tristeza em seus olhos devia vir do fato de ser proibida de participar dos conselhos de seu irmão. Ele sempre a manda para fora, para o jardim, quando se reúne com os oficiais mais importantes. Sei o que é se sentir inútil e excluído entre pessoas importantes. Ele deu outro passo para frente. A terra áspera estendia-se revirada sob seus pés, coberta por alguns centímetros de cinzas, os restos lúgubres do que fora no passado solo fértil. À direita havia o arbusto solitário que Beldre fitava com frequência. Ele não olhou para o arbusto, manteve os olhos nela. Eu estava errado. Ser proibida de participar das conferências do seu irmão levaria à frustração, mas não a essa dor. Não a essa mágoa. Conheço essa tristeza agora. Matei pela primeira vez esta manhã. Ajudei a derrubar impérios, depois a construir novos.
e nunca havia matado um homem, até hoje. Ele parou, então fitou os olhos dela. Eu conheço essa tristeza. O que estou tentando imaginar é por que você a sente. Ela se afastou. Você não deveria estar aqui. Há guardas vigiando. Não, não mais. Kellyon enviou homens demais para a cidade. Está com medo de haver uma revolução, como aconteceu em Lutadel. Como ele mesmo inspirou aqui ao tomar o poder. Está certo em ter medo, mas errado em deixar seu palácio tão desprotegido. Mate-o, Kelsier sussurrou. Kellyon está lá dentro. É a chance perfeita. Ele merece. Você sabe que merece. Não, pensou o fantasma. Não hoje, não na frente dela. Beldre o encarou novamente, os olhos sérios. Por que veio até aqui? Para me torturar? Para dizer a você que entendo. Como pode dizer uma coisa dessas? Você não me entende, não me conhece. Acho que conheço. Vi seus olhos hoje, quando observava aquelas pessoas sendo levadas à morte. Sentiu culpa pelos assassinatos de seu irmão. Fica triste porque sente que deveria impedi-lo. Fantasma deu um passo adiante. Você não pode, Beldre. Ele foi corrompido pelo poder. Talvez tenha sido um bom homem um dia, mas não mais. Percebe o que ele está fazendo? Seu irmão está assassinando pessoas só para conseguir alomânticos. Ele os captura, ameaça matar suas famílias, a menos que façam o que ele manda. Esses são os atos de um bom homem? Você é um tolo simplista, Beldre sussurrou, embora não o encarasse nos olhos. Eu sei. O que são algumas mortes quando se trata de garantir a estabilidade de um reino? Ele parou de falar, então sacudiu a cabeça. Ele está matando crianças, Beldre, e está fazendo isso para encobrir o fato de que está reunindo alomânticos. Beldre ficou em silêncio por um momento. Vá embora, ela pediu por fim. Quero que venha comigo. Ela ergueu os olhos. Vou derrubar seu irmão, fantasma disse. Sou membro do bando do sobrevivente. Derrubamos o Senhor Soberano. Kellyon dificilmente será um desafio para nós. Você não precisa estar aqui quando ele cair. Beldre bufou baixinho em sinal de escárnio. Não é apenas pela sua segurança. Se você se juntar a nós, será um grande golpe em seu irmão. Talvez isso o convença de que está errado. Poderia haver uma maneira pacífica de fazer com que isso aconteça. Vou contar até 3 e começar a gritar, Beldre disse. Não tenho medo de seus guardas, fantasma retrucou. Não duvido, mas se eles virem, você terá que matar novamente. Fantasma titubeou, mas ficou onde estava, desafiando o blefe de Beldre. E então ela começou a gritar. Vá matá-lo, disse Kelsier, mais alto que os gritos. Agora, antes que seja tarde demais. Aqueles guardas que você matou estavam apenas cumprindo ordens. Kellyon é o verdadeiro monstro. Fantasma cerrou os dentes, frustrado, para finalmente correr, fugindo de Beldre e seus gritos, deixando Kellyon vivo. Por hora. O grupo de anéis, pulseiras, brincos, braceletes e outros artigos de metal brilhou na mesa como um tesouro lendário. Claro, a maioria dos metais era bem mundana. Ferro, aço, estanho, cobre, nada de ouro ou átio. Ainda assim, para um feruquimista, os metais valiam muito mais que seu preço.
eram baterias, receptáculos que podiam ser preenchidos para uso posterior. Aquele feito de peltre, por exemplo, podia ser preenchido com força. Enchê-lo drenava as forças do ferroquimista por um tempo, deixando-o tão fraco que tarefas simples tornavam-se quase impossíveis. Mas o preço valia a pena, pois quando necessário, ele podia lançar mão daquela energia. Muitas daquelas mentes de metal espalhadas na mesa diante de Sazed estavam vazias naquele momento. Ele as usara pela última vez durante a horrenda batalha que terminara com a queda e o resgate de Luthadel no ano anterior. Aquela batalha o deixara exausto de várias formas. 10 anéis alinhados na lateral da mesa foram usados contra ele e quase o mataram. Marsh os atirara em Sazed como moedas, perfurando sua pele. No entanto, permitiram que Sazed extraísse sua força e se curasse. No centro da coleção estavam as mentes de metal mais importantes de todas, 4 braçadeiras, para serem presas no braço ou no antebraço. Feitas do mais puro cobre, brilhavam polidas. Eram as maiores de suas mentes de metal, pois guardavam o principal. Cobre carregava memórias. Um ferroquimista podia registrar imagens, pensamentos ou sons que estavam frescos na mente e armazená-los. Enquanto estivessem lá dentro, não se degeneravam ou mudavam, como as lembranças mantidas na mente. Quando Sazed era jovem, um ferroquimista mais velho lera em voz alta todo o conteúdo de suas mentes de metal. Sazed armazenou conhecimento em suas próprias mentes. Continham a soma do conhecimento do guardador. O Senhor Soberano tentara com afinco sufocar as lembranças do passado dos povos, mas os guardadores as tinham reunido, histórias de como o mundo tinha sido antes de as cinzas chegarem e o sol ficar vermelho. Os guardadores tinham memorizado os nomes de lugares e reinos, reunido a sabedoria daqueles agora perdidos. E haviam memorizado as religiões proibidas pelo Senhor Soberano. Essas o tirano trabalhara com mais diligência para destruir, e os guardadores lutaram com semelhante diligência para resgatar, para protegê-las nas mentes de metal, de forma que um dia pudessem ser novamente ensinadas. Acima de tudo, os guardadores haviam buscado uma coisa: conhecimentos da própria religião, das crenças do povo de Terris, que tinha sido esquecidas durante o caos destrutivo que se seguira à ascensão do Senhor Soberano. No entanto, apesar de séculos de trabalho, os guardadores nunca foram capazes de recuperar esse conhecimento, o mais precioso de todos. Imagino o que teria acontecido se a tivéssemos encontrado, pensou Sazed, pegando uma mente de aço e polindo-a em silêncio. Nada, provavelmente. Ele havia desistido de seu trabalho com as religiões da pasta, por ora, sentindo-se por demais desanimado para estudar. Ainda havia 50 religiões lá dentro. Por que ele se enganava, esperando encontrar mais verdades nelas do que nas 250 anteriores? Nenhuma das religiões conseguira sobreviver à passagem dos anos. Não seria melhor simplesmente deixá-las de lado? Buscá-las parecia ser parte da grande falácia no trabalho dos guardadores. Tinham lutado para se lembrar das crenças dos homens, mas essas crenças já haviam provado por conta própria que não tinham a resiliência necessária para sobreviver. Por que trazê-las de volta?
Aquilo parecia tão inútil quanto reviver um animal adoentado para que pudesse ser novamente vítima dos predadores. Continuou a polir. De soslaio, viu como Brisa o observava. O abrandador viera ao quarto de Sazed, reclamando de não conseguir dormir, não com fantasma ainda em algum lugar lá fora. O embaixador assentira, mas continuava polindo. Não desejava conversar, só queria ficar sozinho. Infelizmente, Brisa se levantou e se aproximou. Às vezes não entendo você, Sazed. Não me empenho para ser misterioso, Lord Brisa, Sazed respondeu, pegando um pequeno anel de bronze para polir. Por que cuidar tanto delas? Nunca mais as usou. Na verdade, mais parece rejeitá-las. Eu não rejeito as mentes de metal, Lord Brisa. São, de certa forma, a única coisa sagrada que restou em minha vida. Mas você também não as usa. Sazed continuou a polir. Não uso. Por quê? Brisa quis saber. Acha que ela iria querer isso? Ela era guardadora também. Você acha honestamente que iria querer que você desistisse de suas mentes de metal? Este hábito particular não tem a ver com Tynduil. É mesmo? Brisa questionou, suspirando enquanto se sentava à mesa. O que quer dizer? Porque, honestamente, Sazed, você está me confundindo. Entendo as pessoas. Me incomoda que eu não consiga entender você. Depois da morte do Senhor Soberano, Sazed disse, abaixando o anel. Você sabe com o que gastei meu tempo? Ensinando. Você partiu para restaurar o conhecimento perdido dos povos do Império Final. E eu alguma vez lhe contei como foram minhas aulas? Brisa negou com a cabeça. Péssimas, Sazed disse, pegando outro anel. As pessoas não se importavam de verdade. Não estavam interessadas nas religiões do passado. E por que estariam? Por que adorar algo em que as pessoas costumavam acreditar? As pessoas sempre se interessam pelo passado, Sazed. Talvez se interessem, mas interesse não é fé. Estas mentes de metal, elas são coisa de museus e velhas bibliotecas. São de pouco uso para as pessoas modernas. Durante os anos do reinado do Senhor Soberano, nós, guardadores, fingíamos que estávamos fazendo um trabalho vital. Acreditávamos realizar um trabalho vital. E ainda assim, no final das contas, nada que fizemos teve qualquer valor de verdade. Vin não precisou desse conhecimento para matar o Senhor Soberano. Sou provavelmente o último dos guardadores. Os pensamentos nessas mentes de metal morrerão comigo, e às vezes não consigo me entristecer com esse fato. Esta não é uma era de estudiosos e filósofos. Estudiosos e filósofos não ajudam a alimentar crianças famintas. E então você não vai mais usá-las? Brisa perguntou. Por que acha que são inúteis? Mais que isso. Usar essas mentes de metal seria fingir. Estaria fingindo que encontro coisas nelas que são úteis. E não me decidi ainda se encontro ou não. Usá-las agora pareceria uma traição. Deixo-as de lado, pois não posso fazer jus a elas. Apenas não estou pronto para acreditar, como acreditávamos antes, que reunir conhecimento e religiões seja mais importante do que agir. Quem sabe se os guardadores tivessem lutado, em vez de apenas memorizado, o Senhor Soberano tivesse caído séculos atrás. Mas você resistiu, Sazed. Você lutou.
Eu não me represento mais, Lorde Brisa, Sazed disse baixinho. Represento todos os guardadores, já que, aparentemente, sou o último. E como último, não acredito nas coisas que ensinei no passado. Não posso insinuar com consciência tranquila que sou o guardador que já fui. Brisa suspirou, sacudindo a cabeça. Não faz sentido. Faz sentido para mim. Não, acho que você está apenas confuso. Esse mundo talvez não lhe pareça adequado para estudiosos, meu caro amigo, mas acho que verá que está equivocado. Parece-me que agora, enquanto sofremos na escuridão, que talvez seja o fim de tudo, é quando mais precisamos de conhecimento. Para quê? Questionou Sazed. Para que eu possa ensinar a um moribundo uma religião na qual não acredito? Falar de um Deus quando sei que não há esse tipo de ser? Brisa inclinou o corpo para a frente. Realmente acredita nisso? Que não há nada olhando por nós? Sazed ficou em silêncio, polindo lentamente. Ainda não me decidi, disse por fim. Algumas vezes alimentei a esperança de encontrar a verdade. Hoje, porém, essa esperança me parece muito distante. Há uma escuridão sobre essa terra, Brisa, e não tenho certeza de que podemos combatê-la. Não tenho certeza se quero combatê-la. Isso pareceu inquietar o abrandador. Ele abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um ribombar percorreu a caverna. Os anéis e as braçadeiras na mesa tremeram e tilintaram uns nos outros, quando o espaço inteiro chacoalhou. E houve um ruído alto quando alguns alimentos caíram, embora não muitos, já que os homens do capitão Goradel haviam feito um bom trabalho em tirar a maior parte do estoque das estantes e colocá-la no chão para quando viessem os terremotos. Certo tempo depois, o tremor diminuiu. Brisa continuava sentado, pálido, olhando para o teto da caverna. Digo-lhe uma coisa, Sazed. Todas as vezes que um desses terremotos acontece, fico pensando se é sábio que nos escondamos em uma caverna. Não me parece o lugar mais seguro durante um tremor. Não temos outra opção no momento. Verdade, suponho. Você acha que os terremotos estão ficando mais frequentes? Sim, Sazed confirmou, pegando alguns braceletes caídos no chão. Sim, estão. Talvez esta região seja apenas mais propensa, disse Brisa incerto. Ele se virou, olhando para o lado, enquanto o capitão Goradel contornava uma estante e se aproximava deles às pressas. Ah, veio ver como estávamos, não é? Brisa brincou. Sobrevivemos tranquilamente ao terremoto. Não precisa se apressar, caro capitão. Não é isso, Goradel disse, um pouco ofegante. É Lorde Fantasma. Ele voltou. Sazed e Brisa se entreolharam e se levantaram das cadeiras, seguindo Goradel para a frente da caverna. Encontraram o fantasma descendo as escadas. Tinha os olhos descobertos e Sazed percebeu uma rigidez nova na expressão do jovem. Realmente, não vínhamos prestando a devida atenção no rapaz. Os soldados recuaram. Havia sangue nas roupas de fantasma, embora ele não parecesse ferido. Sua capa estava queimada em alguns pontos e a barra terminava em um rasgo chamuscado. Ótimo, Fantasma falou, notando Brisa e Sazed. Vocês estão aqui. Aquele tremor causou algum dano? Fantasma? Brisa perguntou.
Não, estamos todos bem aqui, sem danos, mas... Temos pouco tempo para a conversa, Brisa. Fantasma interrompeu, passando por eles. O Imperador Venturi quer Urto, e nós vamos entregá-la a ele. Preciso que você comece a espalhar rumores na cidade. Deve ser fácil. Alguns dos elementos mais importantes no submundo já sabem a verdade. Que verdade? Brisa quis saber, juntando-se a Sazed, conforme seguiam o fantasma pela caverna. Que Kellion está usando alomânticos. Fantasma falou, sua voz ecoando na caverna. Confirmei agora o que suspeitava antes. Kellion recruta brumosos entre as pessoas que prende. Ele os resgata dos incêndios e em seguida pega as famílias como reféns. Ou seja, depende exatamente daquilo contra o que prega. Toda a fundação de seu governo é uma mentira e expor isso deve fazer o sistema inteiro entrar em colapso. Isso é fundamental, podemos fazer isso, claro, Brisa comentou, olhando novamente para Sazed. Fantasma continuou caminhando e o Terrissano o seguiu, acompanhando-o em sua volta pela caverna. Brisa se afastou, provavelmente para buscar a Oriane. Fantasma parou às margens da água. Ficou ali por um momento antes de se virar para Sazed. Você disse que esteve estudando a construção que trouxe a água até aqui embaixo, desviando-a dos canais. Estive, Sazed confirmou. Existe uma maneira de reverter o processo? Fazer a água voltar para as ruas? Talvez, mas não sei se tenho o conhecimento de engenharia necessário para isso. Há informações em suas mentes de metal que ajudariam? Fantasma quis saber. Bem, há. Então use-as. Sazed hesitou, parecendo desconfortável. Sazed, não temos muito tempo, Fantasma comentou. Temos que tomar essa cidade antes que Kellion decida atacar e nos destruir. Brisa vai espalhar os rumores e em seguida vou encontrar uma maneira de expor Kellion como um mentiroso diante de seu povo. Ele mesmo é um alomântico. Será o suficiente? Perguntou Sazed. Será, se eu der a eles outra pessoa a quem seguir. Fantasma falou, virando-se para fitar as águas. Alguém que possa sobreviver a incêndios, que possa restaurar a água para as ruas da cidade. Daremos a eles milagres e um herói. Então vamos expor seu líder como um hipócrita tirano. Confrontado com isso, o que você faria? Sazed não respondeu de imediato. Fantasma tinha razão em muitas coisas, até no fato de as mentes de metal ainda serem úteis. Ainda assim, Sazed não sabia ao certo o que pensar sobre as mudanças no jovem. Ele parecia ter ficado muito mais competente, mas... Fantasma, Sazed chamou, aproximando-se, falando baixo bastante para que os soldados atrás deles não pudessem ouvir. O que é que você não nos contou ainda? Como sobreviveu àquele salto do prédio? Por que vem cobrindo os olhos com vendas? Fantasma hesitou, mostrando um resquício do garoto inseguro que fora outrora. Por algum motivo, ver aquilo deixou Sazed mais à vontade. Eu não sei se consigo explicar, Sazed. Fantasma disse, um pouco de sua pretensão evaporando. Eu mesmo ainda estou tentando entender. Vou explicar mais cedo ou mais tarde. Por ora, pode apenas confiar em mim? O rapaz sempre fora sincero. Sazed examinou aqueles olhos tão ávidos e encontrou algo importante. Fantasma se importava. Importava-se com a cidade, com
com a derrubada do cidadão. Ele salvara aquelas pessoas no prédio, enquanto Sazed e Brisa ficaram do lado de fora assistindo. Fantasma se importava e Sazed não. Sazed tentava, ficava cada vez mais frustrado consigo mesmo por conta de sua depressão, que estava pior naquela noite do que o normal. Nos últimos tempos, suas emoções o traíam. Tinha dificuldade de estudar, em liderar, em ter qualquer utilidade. Mas, olhando nos olhos ávidos de Fantasma, ele quase foi capaz de esquecer os próprios problemas por um momento. Se o rapaz queria tomar a liderança, quem era Sazed para discutir? Ele olhou para o quarto onde estavam as mentes de metal. Passara muito tempo sem elas. Elas o tentavam com seus conhecimentos. Contanto que eu não pregue as religiões que elas contêm, pensou, não serei um hipócrita. Usar esse conhecimento específico que Fantasma requer trará, ao menos, um pouco de sentido ao sofrimento daqueles que trabalharam para reunir os conhecimentos de engenharia. Parecia uma desculpa esfarrapada, mas diante de Fantasma assumindo a liderança e oferecendo um bom motivo para usar as mentes de metal, era suficiente. Muito bem, Sazed disse. Farei o que você pede.